Prezados amigos, bom dia. Bom dia. Bacana. Mas é um prazer muito grande para nós estarmos aqui mais uma vez nessa convivência com vocês, amiga, hoje sem a presença da Graça. Já me cobraram, já perguntaram, não é? Olha, para a Graça não estar aqui é porque o assunto é sério, não é? Já pensou? Eu estou sem graça hoje. Mas é porque o irmão dela, colatinense, não é? Mora na Bahia e chegou ontem à noite em Vitória e pediu que, né, depois de um tempo, ele queria ser recepcionado por ela e pela outra irmã que mora aqui em Colatina, que é a Gorete. Então, eles estão lá e hoje fazendo uma visita, primeiro aos parentes lá de Vitória, para depois virem para a Colatina. Diz o Edmar que ele vai desfilar aqui no dia 22, dia de Colatina, faz questão, né? Então, bacana a gente ver os colatinenses, né, crescendo nesse sentimento, né, de amor à sua terra, à sua cidade. Isso é muito bacana. Mas o Carlos nos pediu que lembrasse que, além de cumprimentá-los, né, cumprimentamos os internautas, mas principalmente lembrar que o Luiz Domingues, da Web Rádio Portal da Luz de Dourados, que, por sinal, tem nos prestigiado também naquele programa que a gente faz hoje, que é o Elo Invisível, não é? Que ele está aí, nos prestigiando nessa manhã. Então, Luiz Domingues, o nosso abraço para você, né, e o nosso agradecimento pela sua atenção. Mas o nosso assunto de hoje, assim, eu gostaria também de lembrar de uma coisa que me chamou a atenção hoje aqui. Cadê o Peçanha? Cadê o Geraldo? Chegou aqui o Rafael. Gente, essa casa está crescendo. Agora eu estou sabendo que tem 4 músicos aqui, não é? Nós começamos aqui, naquela época, lembra, Peçanha? Você lá com o Roberto Carlos, tocando as emoções da gente e tal, não é? Depois veio Geraldo com teclado, agora, depois veio a Lídia e agora o Rafael. Puxa, coisa. Agora eu estou torcendo pelo seguinte, porque eu soube que aqui a coisa funciona assim, é um domingo cada um. Então eu estou torcendo para que haja um domingo, e de preferência que seja esse domingo que eu possa estar aqui, quem sabe, mas que seja um 5º domingo do mês, porque acontece. E aí os 4 juntos, já imaginaram? Mas tem o coral também. E aí, ó, e já pensou se bota o coral? Olha, a coisa está caminhando. Mas, gente, que bacana, é bom a gente estar começando a nossa fala com esse sentimento de alegria, porque a música, ela cria uma coisa incrível na gente, né? É a arte, pelo menos que eu penso, mais universal, se é que poderíamos chamar assim, né? Tem pessoa que não gosta de pintura, não é? Tem pessoa que não gosta, às vezes, de outras expressões artísticas, teatro, etc. Agora, eu nunca vi ninguém que não goste de música, nem que seja lá uma rancheira, lá alguma coisa, alguma música que foi a música que a mãe cantava, sei lá, alguma coisa. A música realmente tem esse poder de comunicação. Mas vamos lá. O nosso assunto de hoje, ele nasceu, na verdade, de uma palestra anterior que fizemos há uns anos atrás aqui, com o nome Dor e Destino, onde nós analisamos a dor sob a ótica espírita, tomando por base um livro chamado Ação e Reação, e analisamos o destino tomando por base um livro que vamos voltar a ele, ainda que rapidamente, hoje, que é o Missionários da Luz. Só que, ao final, praticamente ao final da palestra, e vocês podem conferir isso lá no YouTube, porque a palestra está lá disponibilizada, um internauta de Vitória fez uma pergunta sobre bala perdida. E isso traz tamanhas implicações no campo do livre-arbítrio, fatalidade, determinismo, que nós fizemos uma exposição, mas prometemos que um dia, se Deus permitisse, voltaríamos ao assunto, porque a questão
de livre-arbítrio, fatalidade, determinismo, ela pede uma reflexão mais demorada. É o que nós pretendemos hoje fazer despretensiosamente aqui. Para começar, então, nós gostaríamos de lembrar que determinismo é uma corrente filosófica com representações desde a Grécia Antiga, com pensadores muito respeitáveis, muito inteligentes, e livre-arbítrio também. Só para lembrar, sem citar muitos, que Sócrates e Platão eram defensores do livre-arbítrio. E não esquecer que Sócrates e Platão são precursores do cristianismo e do espiritismo, das ideias espíritas. Tanto que Kardec consagra isso mais de uma vez, inclusive vocês podem ver o destaque que ele faz lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a questão de livre-arbítrio e determinismo é muito discutida até hoje. Nós vamos depois, talvez, discorrer um pouquinho mais. E entra a questão da fatalidade. Agora mesmo tivemos mais uma delas pela mídia, colocada para o mundo inteiro. Choca realmente a qualquer um de nós, porque Deus permite que, de repente, e é geralmente assim, dezenas, centenas ou até milhares de vidas são ceifadas repentinamente, sem que pudesse a pessoa se defender. Os terremotos, por exemplo, costumam dizimar cidades inteiras, e ali vão velhos, crianças, jovens, todas as possibilidades. Às vezes, uma queda de um avião coloca aí centenas de pessoas num resgate coletivo. Às vezes, um incêndio num lugar público. Tantas possibilidades, agora pontes, uma ponte que possa cair e, de repente, tantas pessoas com suas vidas ceifadas. Essa questão, toda vez que ocorre, ela choca, algumas delas chocam mais a nossa sociedade, e fica aquela pergunta: por que Deus permite isso? Qual a finalidade por trás disso? Uma outra questão também, que não chega a ser coletiva, mas que choca muito, é aquela que o rapaz colocou da outra vez, a bala perdida. Volta e meia a gente tem essa notícia. Uma senhora, mãe de 2, 3 crianças, às vezes até grávida, passando acidentalmente, é assim que a gente vai analisar, numa determinada rua, vítima de uma bala perdida, vai a óbito e essas crianças ficam abandonadas, quer dizer, pelo menos órfãs. A gente sabe que a mãe é insubstituível, não adianta. Dizem que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Mas eu penso que a mãe, efetivamente, até um certo nível, principalmente, da criança, ela é insubstituível. Então, por que Deus permite? São essas coisas que nós vamos aqui tentar analisar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos, porque já que vamos analisar uma questão dessa, vamos pensar principalmente a partir do Livro dos Espíritos. O que os Espíritos falaram sobre essa questão? Lembrar que o Livro dos Espíritos, ele foi trazido para a humanidade, mas traz verdades universais. Essas verdades, elas não servem somente para a Terra, elas servem para o universo inteiro. Então, os Espíritos não estão falando para o nosso hoje, nem o nosso amanhã, eles estão falando para algo que está muito à frente. Muitas coisas que talvez a gente não concorde, só o tempo vai permitir que a gente entenda. Há um capítulo no Livro dos Espíritos, na verdade é uma terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Nós já até começamos aqui a falar alguma coisa da lei divina ou natural, e agora, meio fora de ordem, resolvemos trazer esse assunto que está contido numa das leis morais, que é
a lei de liberdade. Será que nós somos realmente livres? Essa é a pergunta. Ou somos marionetes? Essa questão é tão importante que, como falamos, desde os gregos eles discutem isso. Os deterministas acham que nós não temos liberdade. Mesmo quando nós tomamos decisões, essas decisões estariam encadeadas por causas, por determinantes, que fariam com que, na verdade, nós não fôssemos livres na nossa decisão. Isso no tempo da filosofia. Mais tarde, com o avanço da ciência, principalmente no século XIX, se aguçou muito essa ideia do determinismo, porque, mais do que em qualquer outra época, a ciência avançou, e no estudo das leis, principalmente, que regem o universo, há um determinismo que nem se pode, de longe, pensar em discutir. Graças a esse determinismo é que o homem foi à Lua. Graças a esse determinismo é que você pode pegar um avião com segurança e se deslocar de uma cidade a outra. Vocês já imaginaram o que seria a lei da gravidade ter livre-arbítrio? Ela resolver funcionar e, ora, não funcionar? Seria um desastre. Então, realmente, a ciência, estudando, principalmente através da física, da química, da biologia, ela realmente chega a uma relação de causa e efeito, que é muito importante, é fundamental. Por exemplo, se você coloca, uma coisa bem simples para a gente entender, se você coloca no fogo a água e aquece essa água a 100 graus, o que você espera? Que ocorra a ebulição e que essa água vá se transformando em outro estado. Toda vez que você fizer isso, será sempre esse resultado. É um determinismo. Isso é importante, fundamental que a gente entenda. Então, estudando essas leis da natureza, você chega à conclusão de que há uma mecânica fantástica no universo. O problema do determinista é quando ele acha que o homem está inserido dentro desse contexto, e estamos, e então ele não tem liberdade. Ora, dentro de um sistema materialista, você vai ter que concordar. Se você é materialista e trabalha com a ideia de que o homem é apenas uma máquina sofisticada, você não admite a existência da alma ou a existência do espírito. Com esses avanços que a ciência já tem hoje, e vão avançar cada vez mais, as pesquisas nessa área, você pode determinar claramente, do ponto de vista neurofisiológico, o que é que acontece quando eu pego a minha mão e faço isso aqui. Você vai encontrar, inevitavelmente, na análise disso, a nível cerebral, a nível biológico, você vai encontrar quais são os determinantes disso. Então, se você quiser ficar preso dentro disso, será muito difícil que você evolua para uma ideia de livre-arbítrio. Mas, a partir da hora que você admite que o nosso corpo é uma máquina regida por algo maior, que está fora da máquina, chamada espírito, então você começa a admitir a ideia, a possibilidade do livre-arbítrio. Foi o que Sócrates e Platão fizeram. São precursores do espiritismo, inclusive. Sócrates e Platão, eles têm uma visão claramente ligada a espírito e matéria. Observem, a rigor, que Aristóteles, que dá todo o substrato à escolástica, no fundo, ele tem uma visão monista. Mas Sócrates e Platão é uma visão dualista.
Bom, essas questões de filosofia, elas costumam não interessar a maioria das pessoas, elas começam a ficar cansativas. Então, vamos a uma leitura aqui do Livro dos Espíritos. A questão de número 843, Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Os Espíritos respondem: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E é o que a ciência, até certo ponto, por enquanto, admite. Porque a ciência não prova que o espírito existe, não é da sua competência, pelo menos por enquanto, ela não tem esse objeto em mente. Mas também não prova que o espírito não existe. Mas, dentro do postulado científico, até onde a gente vai, nós seríamos uma máquina, sofisticada, mas apenas uma máquina. Curiosamente, uma máquina que pensa. Isso eu tenho essa convicção particular, e vocês devem ter também, de que isso vai avançar. A ciência um dia chegará a outras possibilidades. Mas isso só o tempo vai determinar. Eles dizem, então, que se nós temos a liberdade de pensar, nós temos também a de agir. Nós também tivemos aqui uma oportunidade, numa outra época, de fazer uma análise daquilo que nós chamamos de energia mental. O Alírio nos ajuda nessa hora, isso está lá nessa palestra, lembrando que tudo começa no pensamento. O pensamento gera sentimento. O sentimento gera vontade, que, por sua vez, aciona pensamento, que aciona sentimento, e fica esse círculo. A maioria das pessoas, uma boa parte delas, não concorda. Acham que, às vezes, a coisa não começa pelo pensamento, começa pelo sentimento. Você primeiro sente, depois pensa. É uma discussão que se prolonga igual livre-arbítrio e determinismo, sem fim. Mas uma questão básica para nós, que nós gostamos, é que ele vai falar dos pensamentos automáticos. Então, você tem um estímulo que primeiro gera em você logo uma reação, uma emoção, muitas vezes com respostas orgânicas acentuadas, porque a emoção sempre responde no corpo, às vezes uma taquicardia, uma respiração curta, uma tonteira ou coisas do tipo, e só a partir daí é que você parece pensar. Na verdade, você está sendo vítima de uma crença, de um pensamento automático que disparou aquela emoção. Mas isso não é assunto de hoje, já foi tratado nessa outra, quer dizer, sem nenhuma pretensão, já abordamos lá. O que interessa aqui, ele está dizendo, é que se nós pensamos, nós sentimos e desperta em nós uma vontade. Então, nós podemos decidir ir para lá ou para cá. O determinista acha que, mesmo quando você decide ir para lá ou para cá, você não é livre nessa decisão. Você está preso a determinantes ou condicionantes do passado, culturais, biológicos, sociais, etc. Nós, espíritas, não. Os espíritos foram claríssimos aqui, disseram: nós temos a liberdade de pensar e, consequentemente, a de agir, a de decidir se vamos para cá ou para cá. Ou seja, nós temos a capacidade de escolher. Só que por trás da escolha tem algo que talvez não agrade a muitos. É que, ao escolher, nós somos responsáveis.
E muitos gostariam de esconder suas tendências, seus impulsos, num desculpismo, para fugir exatamente da responsabilidade. É muito cômodo isso, mas também desastroso. Uma sociedade fundamentada nisso não teria controle. Imagine as implicações disso na área do direito. Então vejam que não é uma questão simples, mas não é uma questão distante, ela está aqui, posta agora, nós estamos em sociedade. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nós não somos máquina. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito que utiliza temporariamente um corpo. O nosso cérebro é um hardware sofisticado. Mas, para nós espíritas, o software está fora do cérebro. Seria a alma, o espírito, o nome que você queira dar. Então, nós somos responsáveis. Alguém pode dizer assim: eu tive aquele acesso de cólera porque eu tenho o fígado estragado. Para nós espíritas, as coisas não são assim. Você tem o fígado estragado porque você tem acessos de cólera, porque você ainda não controla a sua cólera. Aí seria razoável. Não estamos aqui falando necessariamente da relação de causa e efeito, se é exatamente essa. O que importa é que, se você tem uma resposta orgânica e tenta justificar atitudes por essa resposta orgânica, nós, espíritos, somos convidados a fazer o contrário. A entender quais são os determinantes, aí sim, da nossa alma, do nosso querer, da nossa atitude, para termos essas respostas orgânicas. Se você quiser olhar a depressão, por exemplo, do ponto de vista estritamente neurofisiológico, você poderá descrever o que acontece, as liberações de substâncias e tudo mais. Mas nós, espíritos, continuamos entendendo que não são determinantes. Não é a liberação de uma determinada substância que faz você ter tristeza. É algo que se passa dentro da sua intimidade, que altera a bioquímica sua, e você sempre vai encontrar uma resposta a nível orgânico, até mesmo de um simples ato desse aqui. Então, essa é uma questão, voltamos a dizer, que é interminável, fica uma discussão, mas a questão é de modelo, na verdade. Se você tem um modelo materialista, onde você só vê o corpo como máquina, evidentemente que isso vai te conduzir para uma conclusão. Se você tem um outro modelo, onde você admite que existe um espírito e que ele usa temporariamente um corpo, a possibilidade do livre-arbítrio começa a se mostrar. Mas, mesmo assim, sem um outro componente nesse modelo, fica difícil entender certas coisas. Chama-se reencarnação. Sem a chave da reencarnação,
certos aspectos dessa discussão ficam embaraçosos e difíceis. Agora mesmo, acabamos de falar, uma tragédia. De um ponto de vista estritamente determinístico, foi um azar, uma negligência, talvez, causas fortuitas, pura e simplesmente. Do ponto de vista do livre-arbítrio, o que aconteceu? As pessoas buscaram aquilo? Elas estavam lá, simplesmente. Mas esse modelo diz que Deus existe, esse modelo diz que o Espírito existe. Como entender isso? Como dizer para uma mãe que recebe o diagnóstico de um câncer no seu filho de 5 anos, o que essa criança fez? Que desvio de comportamento nessa existência explica aquele câncer? Um indivíduo com 60 anos tem um diagnóstico de câncer no esôfago. Ele pode até achar que foi uma fatalidade, mas ele fumou desde criança até agora. Há uma relação nítida aí. Não é que falar em fatalidade. São causas atuais das aflições. O Espiritismo é muito lúcido. Para você fazer uma análise adequada disso, você precisa fazer um conjunto de ideias. Olhe as próprias leis que são estudadas aqui nas leis morais. Lei de sociedade. Lei de progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. Todas elas estão encadeadas numa análise dessa. Se todos somos iguais, por que tanta desigualdade? Se todos somos iguais, por que uma criança não pode ir além dos 5 anos? E outras podem. Isso é só num detalhe. Se formos olhar tudo que aí está, então... Então, precisamos conjugar uma série de raciocínios. Inclusive, pegando lá do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. O Espiritismo tem como escopo fundamental consolar. Ele é também conhecido com o nome de Consolador Prometido. Todos esses raciocínios que ficam mais na área da intelectualidade só se justificam na medida que possam consolar. Não há, da parte dos espíritos, a intenção de trazer mais um modelo filosófico para nós. A proposta fundamental do Espiritismo é consolar. Mas, para consolar, é preciso explicar. Graças a esses conhecimentos que a doutrina nos traz, da reencarnação e outros tantos, que vamos tentar rapidamente falar ainda um pouco aqui, nós podemos aquietar a mente, porque começamos a ver sentido numa coisa que, para a maioria de nós, nunca teve sentido.
a dor. Qual o sentido da dor? Naquela palestra, Dor e Destino, nós falamos, vamos repetir rapidamente, que a dor é inerente ao ser humano, à vida humana. O sofrimento é aquilo que nós fazemos com a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Duas pessoas submetidas à mesma dor, uma enlouquece e a outra cresce. Uma afunda e a outra sobe. A dor é a mesma. A perda é a mesma. A limitação é a mesma. Uma doença incurável, seja lá o que for. Mas o comportamento não. Os Espíritos dizem que nós temos a liberdade de pensar, consequentemente, a liberdade de agir. Então, diante do mesmo estímulo, uma pessoa entra em depressão e a outra cresce. Por quê? Porque o problema não está no hardware. O problema está no software. Como é que eu penso? Como é que eu interpreto a vida? Dependendo do modelo, vocês vão justificar até o suicídio. Dependendo do modelo, você não apenas vai se confortar, como vai encontrar forças e coragem para superações que fazem com que a gente admire muito certas pessoas. As pessoas que nós mais admiramos não são pessoas que não tiveram problemas, dificuldades ou dor. Nós admiramos essas pessoas exatamente porque elas tiveram essas situações. Mas tomaram decisões diferentes, escolhas diferentes. Esse é o livre-arbítrio. Mas vamos lá. A questão seguinte, Kardec pergunta assim: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Ele está perguntando aqui o homem, e nascimento no sentido de uma encarnação. Ele não está falando do espírito imortal, necessariamente, lá nos seus primórdios. Ele está perguntando se o homem, aqui na Terra, numa existência, se ele goza do livre-arbítrio desde o nascimento. O que os espíritos responderam? Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, se você tem uma criança pequena, qual a liberdade de agir que ela tem? Você pode perguntar: você quer dormir agora? Você pode perguntar para ela: você quer comer isto ou isto? Você não quer comer agora? Ela vai exercer o livre-arbítrio, ela já vai exercer escolhas. Aliás, diga-se de passagem, tem umas crianças aí que já nascem com uma determinação, tem um pezinho que bate de vez em quando, que vou dizer, hein? Como são determinadas.
Mas, de qualquer maneira, o livre-arbítrio na criança, eles estão analisando, coerentemente, é limitado. Você vai perguntar a uma criança de 7 anos, meu filho, o que você quer fazer hoje? Ir à praia? Ficar em casa assistindo o seu joguinho aí que você gosta? Ou ir para a escola? Você não faz essa pergunta, porque você já sabe a resposta. Você pega pelo braço e leva. Você não deixa que ela exerça o livre-arbítrio. Por quê? Porque não sabe escolher adequadamente. Mas, na medida que ela vai crescendo, você vai fazendo o quê com o seu filho? Vai aumentando a sua área de liberdade de decisão, na medida que você sente que ele tem responsabilidade, coerência, etc. A mesma coisa Deus faz conosco. Se nós olharmos agora, não do ponto de vista de uma existência, mas da existência do Espírito, o que acontece? Todos nós nascemos num determinado momento, somos criaturas, Criador é Deus. Há quem não goste disso, não admite isso, o orgulho não permite, então rejeita a ideia de Deus, mas a verdade é essa. Deus é Criador, nós somos criaturas, e Deus, por ser justo, não poderia criar nenhum de nós melhor ou pior que o outro. Todos, absolutamente, começando da mesma base. Só que nascemos em momentos diferentes. Hoje aqui nós vamos ter a participação de internautas. Ok, depois da gente dar uma olhadinha lá, mas deixa eu fazer um raciocínio. Então, todos nós temos a nossa infância espiritual. Todos nós temos a mesma origem. E todos nós, por Deus ser justo, nos dá o mesmo destino, a luz. Fale isso para uma pessoa muito deprimida, ela diz, não acredito. Você acreditar que você é destinado à luz, você acreditar que você é destinado à felicidade, você acreditar que tem jeito, que tem solução. Porque o que mais falta a uma pessoa nessa hora é a esperança. Ela não acredita em nada. Ela não acredita que possa chegar. Mas nós estamos numa doutrina imortalista. Uma doutrina que fala que uma encarnação é apenas um instante, é um relâmpago na eternidade. Então, nós estamos aqui, e todos, sem exceção, vamos chegar aqui. Só que a doutrina é clara sobre isso. Nós somos construtores do nosso destino. Quem vai fazer essa trajetória aqui somos nós. Como? Com o nosso esforço. Ou seja, a gente gosta até da origem, gosta do destino, mas o meio é complicado. Nós não gostamos desse meio aí. Nós gostaríamos que Deus fizesse o seguinte, me dá de graça essas coisas. Mas não é assim que ele fez. Tanto que a segunda lei, que é analisada no Livro dos Espíritos, é a lei do trabalho. É trabalhoso, e muito trabalhoso. E, às vezes, a gente já está cansado em uma encarnação. E essa trajetória, desse ponto até aqui, é difícil determinar. Mas o mínimo que eu já fiz de conta, eu posso garantir a vocês, se fazem bilhões de anos. Não é milhões. Nós estamos no ano 2000, hein? Olha o que nós precisamos fazer. Então dá um desânimo. Não dá desânimo nenhum. Você saber para onde você está indo é muito importante. Você não precisa esperar chegar lá para ser feliz, você pode ser feliz no processo. Aliás, os bons estudiosos de felicidade dizem o seguinte, a felicidade não está no destino. A felicidade está no processo. Você acordar de manhã e não saber para onde você vai é terrível.
Acordar de manhã e perguntar para quê? Aliás, os mais pessimistas nem perguntam para quê, perguntam por quê. E ficam cheios de porquês. A pergunta correta é o para quê. Para que estamos aqui? Qual a finalidade de estarmos aqui? Então, os Espíritos vão dizer. Por isso que você precisa conjugar essa leitura com várias outras. Por exemplo, a questão 132 do Livro dos Espíritos. Vai virar seminário, eu tenho que ser rápido. Eu não cheguei ainda em algumas questões. Mas olha aqui, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Nós precisamos estudar e refletir sobre essa questão 132, muitas vezes, porque muitas vezes a nossa vida está sem sentido. Então, nós precisamos perguntar qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. Os Espíritos estão perguntando o seguinte: qual é o objetivo de você, espírito? Espírito com E maiúsculo quer dizer desencarnado. Espírito com E minúsculo é o ser inteligente. Essa leitura, se não for feita de uma maneira adequada, a gente não entende o Livro dos Espíritos. E espírito encarnado, para diferenciá-los, Kardec adotou o termo alma. Ok? Alma é o espírito encarnado. Espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo, desencarnado com seu perispírito. Por isso que ele não é uma fumaça, uma abstração, porque ele tem um perispírito. Mas isso é papo para outro dia. Vamos voltar. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele pergunta o seguinte: qual o objetivo de encarnar? Tomar um novo corpo. Qual o objetivo disso? Aí eles vão responder: Deus lhes impõe a encarnação. Deus não pergunta para nós. Você pode ser o maior marginal, o maior revoltado, pode ser o santo, pode ser o que for. Todos estão sujeitos à lei, porque a lei é maior que nós. Nós somos criaturas. Deus lhes impõe a encarnação. Ou seja, Deus decidiu assim. Deus poderia nos ter criados já perfeitos, nos criou perfectíveis. Então, ele faz todo um processo didático para a gente fazer essa trajetória, essa evolução. Então, ele vai dizer que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, qual é o objetivo nosso? De estarmos aqui com esse corpo. Faça essa pergunta para as pessoas e alguns vão dizer assim: ficar rico, casar, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Cada um tem suas respostas. Mas, para nós espíritas, em última análise, qual é o objetivo de estarmos aqui? Então, eles vão responder dizendo que é chegar à perfeição. Um pequeno passo numa direção, que é atingir a perfeição. Ou seja, evoluir é a primeira finalidade. E a maioria de nós, às vezes, está tão enganado que achamos que estamos aqui a passeio. E se o passeio ficar desagradável, a gente começa a querer cair do barco, sair do barco. Não é essa a proposta da doutrina. Os Espíritos não vieram falar para nós aquilo que nós gostaríamos de ouvir, eles vieram falar para nós das verdades. A verdade, às vezes, choca, dói, mas ela liberta, porque o resto é ilusão que o tempo se encarrega de desfazer. Então, eles vão dizer uma outra coisa importante, eu vou saltar alguma coisa, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, eles estão dizendo o seguinte: uma vez que estamos na Terra, uma vez que estamos ligados a um corpo, o objetivo é evoluir, nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida. Nem Jesus, Espírito puro, que veio à Terra somente em missão, não tinha nada a espiar, não tinha que ser provado em nada, fugiu das vicissitudes de estar encarnado.
Uma vez ligado ao corpo, ele se sujeita às vicissitudes que o corpo naturalmente determina. Não há como fugir disso. Eu não vim derrogar as leis, ele disse. Então, ele se sujeita às leis da matéria. Então, precisamos entender que qualquer ser humano, crente ou descrente, estando na Terra, ainda que não saiba, tem esse grande objetivo que é da evolução, e está sujeito à dor. A dor é inevitável. Ainda que seja a dor a dor evolução. A fome, por exemplo, que te impulsiona, que te leva para adiante. Só que eles dizem que tem uma outra finalidade, e eu vou ser rápido. Há de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, se nós estamos muito desorientados na vida, perguntando qual o objetivo da vida, qual o sentido da vida, por que estou aqui, etc., os espíritos estão falando claramente. Primeiro, evoluir. Segundo, realizar a parte que nos compete na obra da criação. Qual é o papel que nos compete? Alguém dirá assim, ó, eu não tenho papel nenhum. Quem tem papel é o Virgílio. Quem tem papel é o Papa. É o fulano que é presidente, o outro que é governador e coisas do tipo. Todos nós temos um papel. Qual é o nosso papel? Ah, nunca pensei nisso. Está na hora de pensar, mas urgentemente, antes de desencarnar. Você já pensou? Você resolver pensar nisso só na hora que já está desencarnando? Não tem mais nada para fazer agora. Agora só a próxima, porque nessa se foi. Então, essa pergunta precisa ser respondida rapidamente, para ontem. Qual a minha finalidade? Eu estou fazendo o quê nessa vida? Eu não vim aqui para passear. Qual é a finalidade? Qual o papel que te compete? Ou que me compete? Aí você vê como isso remete à lei de sociedade. Todos podem ser médicos numa sociedade? Todos podem ser engenheiros? Todos podem ser pedreiros? Todos podem ser dentistas? Todos podem ser varredores de rua? Não. Mas todas as funções são importantes e complementares. Ah, mas eu não quero essa função. Tudo bem, você não quer. E é por isso que surgem muitos problemas. Eles vão analisar essa questão, porque tem pessoas que dizem o seguinte, eu sou um azarado na vida. Tudo meu dá errado. Tem essa pergunta na questão da fatalidade, que eu vou caminhar para ela, porque o tempo conspira. Na questão da fatalidade, Kardec fez essa pergunta. Tem pessoas que parecem ter um azar na vida. Tudo dela dá errado. Enquanto que outros parecem ter muita sorte. O que é isso? Como que se explica isso? Está aqui dentro do Livro dos Espíritos. É engraçado que tem gente que fala assim, ué, mas isso está dentro do Livro dos Espíritos? É, está. Eu vou até abrir um pequeno parênteses. Vocês sabiam que tem gente em reunião mediúnica que fica perguntando ao mentor certas coisas, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas só para lembrar. Perguntando certas coisas que estão respondidas no Livro dos Espíritos, estão respondidas no Livro dos Médiuns. Para que você está perguntando ao mentor uma coisa que você deveria estar lendo e procurando saber? Então, tem coisas que nós estamos aí batendo a cabeça, perguntando e querendo saber, está lá no Livro dos Espíritos. É só ler, só estudar. Então, tem essa pergunta aqui. Não é? Essa pessoa que dá esse azar, afinal de contas, o que é? Para a gente chegar lá, vamos pegar a outra pergunta primeiro. Porque, senão, o tempo não vai permitir e eu não posso deixar de sair daqui, pelo menos com a análise, ainda que rápida, dessa pergunta. Fatalidade. Ele falou de livre-arbítrio, tem mais coisa, convido a vocês a lerem lá. Nós demos uma passada,
Agora ele vai falar de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Acho que a pergunta está suficientemente clara. Vamos à resposta. A faculdade só existe pela escolha que o Espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Olha o que eles disseram. Os espíritos superiores não concordam com esse determinismo absoluto ou radical que defendem alguns. Mas nem por isso ignoram que há um determinismo, como Emmanuel coloca, por exemplo, no livro Consolador. Nos reinos inferiores há determinismo. A partir do reino nominal, onde o homem tem a faculdade de pensar efetivamente, não há determinismo, há livre-arbítrio. Só que gradual, dependendo de onde você se situa na escala evolutiva. Quanto mais alto na escala, menos determinismo, mais livre-arbítrio. Quanto mais embaixo, você fica na mesma posição da criança. Não sabe escolher. Quanto mais lucidez, clareza para escolher, mais liberdade de fazê-lo. Essas coisas vão pedir mais que 5 minutos de reflexão. Fica só para a gente pensar. Mas eles vão dizer que a fatalidade só existe pela escolha que o Espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Então, uma vez feito isso, há uma fatalidade, mas eles vão acrescentar. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é o mesmo que fatalidade, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, os espíritos são claros. Há fatalidade? Há. Só nas questões de ordem física. Nunca nas questões de ordem moral. Traduzindo. Você escolheu, antes de encarnar, ou aceitou, por bom senso, que para a sua melhor aprendizagem nesta encarnação, você deveria vir filho de fulano com cicrana. Aceitou? Não há como mudar. Você vai nascer lá. Depois que você nasceu, você diz, eu não queria ter nascido aqui. Não adianta, já nasceu. Há fatalidade nesse sentido. Você pode ter sido consultado e concordou, mas uma vez que concordou, é assim. Onde? Em Colatina. É aqui. Então, você nasceu numa família em Colatina. Isso é fatalidade. Você pode mudar isso? Você pode mudar de Colatina, mas você não pode mudar a origem. Você nasceu em Colatina. Você pode não gostar dos pais que tem, mas você não muda isso. Você pode não gostar do corpo que tem, mas você não muda isso. Aliás, muda um pouquinho, porque agora com a plástica virou uma loucura. Mas muda dentro de um limite. Você não pode mudar a cor da sua pele. Você não muda a estatura sua, embora tenha alguns mínimos recursos aí, mas não muda. Então, há determinismo, mais propriamente aqui, há fatalidade, em certos aspectos, são aspectos orgânicos, físicos,
O tempo conspira. Vamos contar um casinho para encerrar. Nesse livro, Missionário da Luz, André Luiz visita um departamento de reencarnação, já citamos na palestra anterior, vamos falar rápido hoje. E lá, dentre outras situações que ele vai retratar, vamos pegar o caso de uma senhora que está fazendo a programação do seu novo corpo e da família que ela vai organizar na Terra. O instrutor, conversando com ela, o André Luiz se assenhoreia de alguns detalhes e coloca para nós. Vamos resumir. Essa senhora desencarnou, tinha um potencial espiritual muito bom, se dedicou em tarefas no mundo espiritual. Durante 30 anos, com isso ela conquista uma possibilidade, conquista pelo trabalho, de resgatar familiares que ela desencaminhara, e ela diz como. Numa vida anterior, a imediatamente anterior, ela era casada com um homem abastado, um homem muito lúcido, cumpridor dos seus deveres, inclusive sociais. E ela era uma mãe muito meiga, muito dedicada aos filhos. Tinha 3 meninos e uma menina como filhos. E ela, nos seus excessos de meiguice, que ele, pai, volta e meia chamava-lhe a atenção, ela, nesses excessos de meiguice, fez tamanhas concessões em nome de um amor que os 4 se perderam, se desviaram do caminho. E terminaram todos eles desperdiçando a própria vida em devassas e desregramentos. Todos 4 no mundo espiritual, numa situação muito degradante. E ela, então, pede aos benfeitores espirituais a possibilidade de resgatá-los. Faz um trabalho, como já dissemos, de 30 anos, e lhe é concedido. Agora, veja que situação. Olha o que essa mulher aceitou. Ela aceitou vir numa próxima vida, e para isso ela também precisou desse trabalho de sustentação, para receber de volta aqueles 4 filhos. 2 viriam paralíticos. Isso está aqui no livro, depois vocês confiram o Missionário da Luz. 2 paralíticos, 1 débil mental. E só a menina, que tinha menos comprometimentos, voltaria com mais lucidez e possibilidade de ajudá-la, mas mesmo assim com umas tantas dificuldades. Ela ainda também tem uma programação de uma viuvez precoce, ou seja, o compromisso era dela. E ela então volta nessas condições. Uma vez estabelecido isso, há fatalidade. Agora a pergunta primeira que surge: ela vai casar? Ou não vai casar com aquela pessoa com quem programou? Programado está, mas não é fatal. Por quê? Porque o casamento é ato da vida moral. Um dos 2 pode desistir. Pode não ocorrer. Não há fatalidade. Os filhos, em passando por essa etapa, virão. Ela poderá recebê-los ou não. Tem gente que opta pelo aborto. São coisas complexas que estamos falando.
imaginando que as coisas se deem como programado, porque há sempre o livre-arbítrio aí interferindo nos atos da vida moral, ela poderá vir a receber essas 4 criaturas, nessas condições. Para aqueles que virão com aquelas deficiências, fatalidade. Não adianta você querer mudar certas coisas. Você pode ser consultado antes, mas uma vez estabelecido, não há como mudar. Os atos da vida moral, você é sempre livre de fazer ou não fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Ninguém vem destinado a matar. Vem destinado ou programado a enfrentar situações que vão convidá-lo novamente ao ato. Mas você será livre de fazer ou não. Ninguém vem destinado a suicidar. Virá numa situação que trará tamanhas angústias e dificuldades que você sentirá impulsos de cometer o suicídio. Mas você será livre de fazer ou não. Agora, você programou uma paralisia em determinado momento da sua vida, ou já de pronto, no berço, ou um pouco adiante, o código genético trará esse registro, e isso é fatalidade. Você não adianta você se arrepender de ter decidido vir cego nessa vida. É fatalidade. Não há nada que você possa fazer. Você decidiu, é fatalidade, porque é um ato da vida física, orgânica. Agora, o que você vai fazer com isso? É ato da vida moral. Alguns crescem, ampliam, outros fenecem momentaneamente. Meus amigos, não dá para a gente nem pensar em responder por causa do horário, porque vira seminário. Mas como houve aqui uma pergunta, vamos ver se a gente fala pelo menos isso aqui. Eu não sei de que se trata. Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, Goiás. Eliomar, se ao escolhermos o trabalho que realizamos, essa liberdade do livre-arbítrio seria para suavizar as provas enfrentadas? Se, ao escolhermos o trabalho que realizamos, essa liberdade do livre-arbítrio seria para suavizar as provas enfrentadas? Normalmente, do ponto de vista espiritual, às vezes a gente olha uma pessoa realizando uma certa tarefa e diz, mas que loucura! Ao invés de estar na praia, um sujeito com aquelas condições ali, ao invés de estar cuidando da vida dele, está cuidando da vida dos outros, coisas do tipo. A gente não entende. Mas, do ponto de vista espiritual, a gente passa a entender. O espírito, muitas vezes, fazendo uma revisão de suas atitudes, toma decisões, só que são atos da vida moral. Determinar onde ele vai nascer, com que pai, tudo bem, isso é fatalidade. Uma vez determinado, é lá que ele nasce, naquelas condições. A condição social é uma fatalidade relativa, ele pode sair daquela condição. Você pode nascer num lar pobre, aceitar aquela condição, mas trabalhar e superar isso de uma outra condição social. Não há fatalidade. A fatalidade é até um limite só. Você ter nascido naquele lar com aquelas limitações. Mas você pode tomar atitudes. Da mesma forma, uma ação dessa. O indivíduo programou uma determinada atividade no bem. Programou. Ao chegar aqui, ele pode dizer sim ou não. É ato da vida moral. Se assim não fosse, seria uma beleza até, seria ótimo. Já pensou o que seria nós programarmos no mundo espiritual uma série de atividades no bem e isso se tornar uma fatalidade? Ou seja, acontecer inexoravelmente? Seria ótimo, mas não é assim que acontece. Nós realizamos 20%, 30%, 40%.
ou às vezes não realizamos nada. São atos da vida moral. Ok? Bom, esperamos que o assunto, pelo menos, fique aí para a nossa reflexão. Livro dos Espíritos contém material fantástico sobre o assunto. O Evangelho segundo o Espiritismo recomendaria, principalmente, para quem está com algumas dúvidas sobre aquela questão, será que é azar na minha vida? Leiam, principalmente, Causas Atuais das Aflições. Só para encerrar, porque a gente tem que encerrar, mas a gente vai falando e sabe que tem que deixar um recadinho. Os Espíritos vão dizer para nós, muitos insucessos da nossa vida não estavam escritos. São decorrência do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão, da nossa escolha de hoje. O indivíduo pode experimentar uma ruína financeira que não estava prevista. Foi a sua ambição que levou a atitudes e situações que possam terminar dessa forma. Então, os Espíritos dizem, muitas vezes, o insucesso nosso é porque nós não aceitamos a vida como ela é. Não nos aceitamos como somos, com nossas limitações. Então, eles vão dizer, um operário que poderia ter uma vida humilde, tranquila, mas limitada, mas tranquila, se mete a poeta e morre de fome. De quem é a culpa? Então, precisamos fazer uma reflexão sobre o que é livre-arbítrio, o que é determinismo, o que é fatalidade. Muitos acidentes que existem aí não estavam programados. São fruto da nossa negligência, da nossa invigilância. O indivíduo tomou bebida além da conta e provocou coisas que não necessariamente deveriam ocorrer. Então, vocês já perceberam que é um assunto que pede muita reflexão, muito discernimento. Que Deus nos abençoe. Amém.